Bem-vindos de volta, caros amigos e caras amigas. Bom domingo. E a primeira carta da nossa caixa de mensagens. A história de 2026. Então, um dia especial. Hoje, vamos ler algumas das suas mensagens. Vocês me escreveram em grande número, mais uma vez. E devo dizer que também fizeram perguntas muito interessantes. Eu lembro a vocês que a caixa de e-mails está ativa. Basta escrever para o endereço fbetusidendrolastoria. Net e escrever no assunto do e-mail, La Posta de DLS. Assim sua mensagem vai direto para a caixa apropriada. E assim fica mais fácil de recuperar. Então, vamos começar com um e-mail que chegou de Francesco Paolo Cervello, que nos escreve: Boa noite. Acompanho vocês há alguns anos tanto no YouTube quanto nas redes sociais, especialmente no Instagram. Lembro também do nosso perfil no Instagram e agradeço pelo ótimo trabalho de vocês. Para nós, amantes de história. Vou apresentar uma dúvida para vocês, pois não encontrei resposta na internet. Nos aviões da Regia Aeronáutica Italiana, imagino que na Segunda Guerra Mundial, ele não escreveu. Mas está claro, havia nas asas um círculo com 3 feixes lictórios dentro. O que esses 3 feixes significavam? Por que eram 3 e não um só? Eles tinham algum significado especial? Obrigado. Tenho certeza que vocês vão me responder. Então, caro Francesco Paolo, os 3 feixes lictórios foram introduzidos com a Regia Aeronáutica e depois foram modificados para 2 feixes de touros durante o período da República Social Italiana. Vamos explicar o motivo. Os 3 feixes lictórios basicamente representavam o famoso Deus, pátria e o rei. Portanto, eram as 3 dimensões da ditadura, que baseava seu consenso na religião, no nacionalismo e no respeito à monarquia. Claramente, depois de 25 de julho de 43 e 8 de setembro de 43, o terceiro feixe foi abandonado, motivo pelo qual os aviões da RSI, poucos, diga-se de passagem, levavam nas asas apenas 2 feixes lictórios. Não foi colocado um único feixe porque, ideologicamente, pensou-se que isso levaria a identificar a aviação real como uma força armada completamente fascista, o que não era verdade. Vamos lembrar de uma coisa. Dentro das fileiras dos oficiais, especialmente dos altos oficiais, tanto do Exército Real, quanto da Marinha Real, quanto da Aeronáutica Real, a presença de personalidades marcadamente ou completamente fascistas era minoritária. Os militares juravam fidelidade primeiramente ao soberano, Vittorio Emanuele III. Colocar apenas um feixe lictório teria significado, de certa forma, colocar o respeito devido ao rei em segundo plano. Rispetto nei confronti. Isso é o que acontecia na Alemanha, onde não havia uma monarquia, mas havia a unificação dos cargos de presidente do Reich e de chanceler, da pessoa de Adolf Hitler, que recebia o juramento de fidelidade à sua pessoa por parte dos membros das Forças Armadas. Por esse motivo, nos aviões da Luftwaffe estava presente a suástica, que nesse caso era identificada como um sinal de identificação e de respeito em relação a um. No que dizia respeito, porém, à Regia Aeronáutica, a questão era completamente diferente. Então, também aqui, eu gosto que você tenha levantado uma questão muito diferente do habitual. Porque é justo, de vez em quando, fazer essas perguntas um pouco diferentes, perguntas um pouco estranhas, que quase nunca acontecem. Vamos passar para Franco, que Franco sempre nos escreve, frequentemente, para nos perguntar muitas coisas. Eu fico muito feliz com isso. Ele me escreve: Sinceramente, não estou conseguindo entender os Estados Unidos de Donald Trump. Como é possível afirmar que a Europa é um bando de parasitas? Desde a Guerra Fria, a Europa, como disse Donald Trump, literalmente baixou as calças ao ceder aos americanos bases aéreas, de mísseis e navais, sem pedir nada. Lembrando que não havia oceano entre nós e a Rússia. Nós, italianos, sempre fomos uma república de soberania limitada, um preço altíssimo que ainda estamos pagando caro. Legitimaram a máfia e nos deram os anos de chumbo. Os americanos nunca fazem nada de graça, pois veem o mundo como comércio e lucro. É claro que estamos sendo chantageados. Pagamos 3 vezes mais pelo gás liquefeito, enquanto eles adquirem gás russo muito barato, além de taxarem nossos produtos superiores aos deles. E os políticos europeus são constrangedores em sua inação. Depois dessas considerações, já sei que não poderei ir para os Estados Unidos, pelo menos pelos próximos 5 anos.
Ban devido ao uso das redes sociais. Ok, considerando a postura rígida de Trump sobre privacidade online, vou aceitar isso. Me pergunto, considerando as declarações de Putin e a visão geopolítica compartilhada com Trump, se Venezuela e Groenlândia realmente justificam essa mudança de postura. E então, Franco, você fez um grande percurso para depois chegar à atualidade. Está claro que Donald Trump se interessa pela Groenlândia por dois motivos, estratégicos e de recursos econômicos. Não é pelos recursos econômicos, é exatamente a mesma estratégia, em parte você também disse isso, de Putin, que não tem interesse em, como ele diz, desnazificar a Ucrânia. Até porque, o que você vai desnazificar quando boa parte do seu establishment tem simpatias nem tão veladas assim por ditaduras? Essa é a primeira pergunta que me faço. Na verdade, trata-se simplesmente de dois autocratas, um no Kremlin e o outro na Casa Branca, que cuidam dos próprios interesses e acham que estão jogando, de um lado, war, e do outro, banco imobiliário. Mas são jogos. Outra questão é pensar em reduzir o planeta ao tabuleiro de um jogo de mesa. Não é assim. Não funciona desse jeito. O problema é justamente que Putin, por um lado, basicamente construiu um poder que já tinha sido de Yeltsin e que ele fortaleceu e personificou, moldando em torno da própria pessoa. Trump, por outro lado, ilude americanos e estadunidenses com uma suposta nova era de ouro que, na verdade, não existe. Se olharmos bem, os americanos estão mais pobres do que antes. Eles contaram a versão deles dos fatos. Também contaram muitas mentiras convenientes e hoje se comportam dessa maneira. E eu acho claro que para ambos, uma Europa unida representa um perigo, principalmente do ponto de vista comercial. Porque vamos falar a verdade, o mercado único europeu, o poder produtivo de muitos estados europeus, tudo isso junto é um concorrente interessante no cenário mundial. Mas e se outros estados, como a China, dialogam de bom grado com a Europa? Porque basicamente se trata de balança comercial, de fechar as contas e de encontrar mercado para a própria produção. Outros veem a Europa apenas como um comprador a ser tratado mal, muito mal, ou como um rival a ser sufocado. É isso que Putin e Trump estão fazendo. Putin nós já sabemos. Trump há bastante tempo segue uma estratégia que, segundo ele, é vencedora. Mas se olharmos bem, a curto e até a médio prazo, corre o risco de ser destrutiva. Um pouco com as tarifas, um pouco com os insultos, um pouco com as ameaças, ele está afastando os Estados Unidos do velho continente. E além de afastar as simpatias, ele também está destruindo boa parte do seu próprio tecido econômico. Vale a pena para ele? Isso veremos daqui a alguns meses, entre outubro e novembro, quando acontecerão as eleições de meio de mandato de 2026. Lá veremos se a estratégia de Trump realmente deu resultado. Por enquanto, parece que não, porque as várias consultas eleitorais que aconteceram não foram muitas. É verdade, foram todas contrárias a Trump. Se as eleições de meio de mandato confirmarem isso, bem, é claro que os últimos 2 anos da presidência de Trump não serão fáceis para ele, antes de tudo. Depois, para o resto do mundo, veremos. De qualquer forma, obrigado mais uma vez, Franco, por nos acompanhar e nos escrever. Depois, recebi uma mensagem do Renato Pedriali. Acho que é assim que se chama. Sim, ele assinou. Pronto. Ótimo. Então, ele me escreve. Sou apaixonado por história, em particular pela Segunda Guerra Mundial, e pelo conturbado pós-guerra e pelas consequências dolorosas que isso nos trouxe. Ouvi recentemente um episódio do Atenção Puntata, em que o senhor destacou a ambiguidade e duplicidade do Partido Comunista, além da convivência entre suas vertentes. Descobri fatos que não conhecia, especialmente o telegrama com que Stalin impediu a insurreição planejada por Pietro Secchia após o atentado contra Togliatti. Esse fato me deixou curioso e quero me aprofundar. Por isso, peço que me indique um ensaio que relate esse acontecimento de forma precisa. Caro Renato, não existe apenas um ensaio. Posso citar vários autores que falaram tanto sobre a guarda armada dentro do PCI, que era comandada por Secchia, quanto sobre todas as outras questões em torno do duplo atentado sofrido por Palmiro Togliatti. Agora, Pietro Secchia havia dado, como já disse, a possibilidade de desencadear a insurreição armada, através da chamada Gladio Rossa, uma estrutura ilegal,
logo após o atentado de Pallanti contra Togliatti. Disso encontramos vestígios em vários livros e também em diversos artigos de jornal que foram publicados. Obviamente não imediatamente, porque teria sido algo devastador, mas ao longo dos anos seguintes, especialmente nos anos 80 e 90, quando com o PCI, já na fase pós-Berlinguer, voltado para uma modernização, uma maturidade, um período de, poderíamos dizer, moderação, redescobriram-se os excessos do passado, criticando-os. Alguns dos autores que analisaram a figura de Séquia e que tentaram entender mais sobre a chamada Gladio Rossa, ou melhor, sobre a tentativa de insurreição, encontraram vestígios das conversas em andamento. Todos, Togliatti com Stalin e Séquia com o próprio Stalin, incluindo o famoso telegrama. Um deles é Ferdinando Dubla, que escreveu livros muito interessantes, que eu não vou citar todos aqui agora, porque senão o episódio deixa de ser aposta dentro da história e vira justamente uma monografia sobre Ferdinando Dubla, que eu te convido a redescobrir, a ler. Mas também, é preciso dizer, também Giorgio Bucca, em seus escritos, encontrou vários elementos muito interessantes, referentes à Gladio Rossa, as relações difíceis de Togliatti, até mesmo com Stalin, e a figura de Pietro Séquia. Eu te convido, neste caso, a consultar uma biblioteca histórica e também que tenha uma hemeroteca, ou seja, com uma coleção de jornais. Muitas bibliotecas no passado tinham hemerotecas em papel, mas agora aquelas que conservaram as hemerotecas têm cópias digitais, o que é até melhor. Para certos casos, consultar. Então eu te aconselho a ler os livros de Dubla. Consultar a bibliografia. Também de Luciano Canfora, que foi um grande observador no que diz respeito a tudo o que aconteceu na chamada Primeira República. E depois os livros de Giorgio Bucca, em particular a sua biografia dedicada justamente a Palmiro Togliatti. Espero assim ter respondido de forma suficientemente completa. Depois, Ralph Cialdini. Vocês já ouviram na aba da comunidade? Ele nos enviou votos de boas festas e também mandou fotos muito bonitas da sua coleção. Sei que alguns de vocês compartilham a mesma paixão do Ralph pelo modelismo. Então, convido vocês a enviar fotos que nós vamos publicar. É possível que futuramente façamos um vídeo sobre esse tema, pois o modelismo militar é realmente interessante. Isso nos permite entender mais sobre os modelos reais, as insígnias, as colorações, os elementos distintivos, os elementos ópticos. É uma pequena reprodução do que realmente existiu e talvez, às vezes, até mesmo com essa ferramenta quase lúdica, nos permite entender mais. Confesso que também sou apaixonado por modelismo e talvez, em breve, já no próximo vídeo, mostre algo para vocês. Não vou contar mais nada. Também não vou citar todos vocês porque não sei quantos me escreveram. Não só para me desejar felicidades. E vocês me escreveram na caixa de mensagens, no Messenger do meu Instagram pessoal. Tive até que colocar o Instagram em modo privado, porque vocês estavam exagerando um pouco. Agradeço a vocês, mas estavam exagerando um pouco. E também teve gente que me escreveu até no Messenger do Facebook. Vocês me mandaram felicitações e mais felicitações, uma atrás da outra. Eu agradeço a vocês. Foram muito gentis. Já agradeci vocês também durante a live da virada do ano. Mas eu sempre disse para vocês me mandarem. Se tiverem que me mandar algo, mandem pela caixa de mensagens, não pelos meus perfis pessoais e privados. Agradeço justamente porque esses eu guardo para questões pessoais minhas, não para questões de divulgação. Aproveito a oportunidade também para dizer que muitos de vocês me escreveram, e mesmo aqui não vou citar todos. Caso contrário, o vídeo ficaria muito pesado só para me pedir uma coisa específica. Onde vocês podem encontrar o livro? O segundo livro, Antologia Dentro da História, na verdade se chama Racconti di Storia, a antologia publicada pela Editrice Histórica. Então, o livro está disponível no catálogo da Editrice Histórica, que nos últimos dias lançou sua seção na Amazon. Portanto, se vocês quiserem baixá-lo ou se quiserem comprá-lo em cópia física, precisam acessar a Amazon. Procurem a página da Editrice Histórica. É exatamente esse o nome, Editrice Histórica. E lá, vocês poderão baixar o livro que comprarem.
Não custa muito, diga-se de passagem. Se quiserem a cópia física, obviamente podem pedir. Ela chega na sua casa já com o valor do frete incluso. Se quiserem ainda um autógrafo, lembro que no próximo mês estarei em Turim. E na noite do dia 17 de fevereiro, espero que ninguém seja supersticioso quanto a esse número. Estarei disponível para um jantar. Não pensem em algo excessivamente elegante, algo bem prático. Com quem quiser, justamente, bater um papo cara a cara, como se costuma dizer, comendo alguma coisa juntos. No ano passado, em Turim, eu me encontrei com vários seguidores. Alguns para um café, outros para um almoço rápido, outros para um papo rápido. Dá para fazer agora também com um jantar. Um jantar que vai nos reunir. Da minha parte, estou dentro. Para quem quiser, vou levar algumas cópias do livro. Não vou levar muitas, porque senão não cabem as roupas na mala, já que vou passar uma semana em Turim. E nesse caso, vocês poderão comprar e também ter o meu autógrafo. Ou, se você já comprou na Amazon, já deve ter chegado na sua casa. Então, eu posso autografar para você na hora. Espero ter respondido, porque recebi, acho que entre 10 e 12 e-mails, todos com a mesma pergunta. Onde posso comprar o novo livro? Pronto, agora vocês já sabem. Então, quando quiserem, comprem. No próximo mês, vocês me encontram em Turim. Na noite de terça-feira, 17 de fevereiro, terei o prazer de jantar com quem quiser entre vocês. E nesse caso, nessa ocasião, vocês poderão comprar ou até pedir para eu assinar, autografar o livro. O livro, lembro a vocês, é da Editrice Histórica. Então, se vocês forem na página da Amazon, vão encontrá-lo lá. Da Editrice Histórica, vocês encontram e podem baixá-lo. Por hoje, vamos parar por aqui, porque já falei bastante coisa para vocês. Já dei várias informações. Lembro vocês de escrever. O e-mail de Dentro la História é ffbetuzzi@dentrolastoria.net. O assunto do e-mail deve ser Correio do Ideias. Não errem, por favor. E no mais, a gente se fala de novo na sessão de e-mails no próximo mês e nos vemos, com quem quiser entre vocês, em Turim, daqui a mais ou menos um mês. Tenham um bom dia e um bom domingo a todos.